Bem-vindos à 7ª live do PGM Ambiental, essa rede de debates sobre questões pertinentes à Procuradoria do município, a Procuradoria Urbano-Ambiental. Hoje temos uma convidada de honra especialíssima, professora Jaqueline Mielke. Ela foi minha professora, então é uma honra recebê-la aqui e conversar um pouquinho com ela sobre um tema que é inédito. Assim, eu fiz uma pesquisa e apenas ela escreveu sobre dano ambiental oculto. Enquanto a gente aguarda ela entrar, aqui professora Jaqueline ingressou. Bem-vinda. Vamos receber então nossa convidada de honra. Olá! Olá, tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Bem-vinda, minha querida. Que honra te ter aqui. Deixa eu fazer a tua apresentação formal, assim. Tu tá acostumada com mesas de doutorado, então faz uma formalidade, né? Começar com as professoras. Deixa eu colocar o meu pra gente ficar. Tá me ouvindo bem também? Tá me ouvindo? Sim, sim. Professora Tô Jaqueline. Professora, é doutora e mestre em Direito Público pela Universidade Vale dos Sinos, aqui em São Leopoldo, pertinho de Novo Hamburgo, especialista em Direito Processual Civil pela PUC, a minha faculdade, advogada militante há 30 anos, professora na Associação dos Juízes, a Júris, em cursos de capacitação para magistrados, servidores, professora da SMAF, professora do Centro de Apoio do Ministério Público, em cursos de capacitação, de procuradores de justiça, de promotores de justiça, professora na Escola Judicial da Magistratura do Trabalho, em cursos de capacitação de magistrados, professora na Fundação Escola Superior da Magistratura do Trabalho. Bom, todas as escolas, né, Jaque? Está em todas. É um prazer te ter aqui. Eu estava falando do teu artigo inédito, que eu acho que é o único artigo que fala sobre o assunto, e por isso esse convite para vir aqui falar sobre dano ambiental oculto. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Sinara, minha querida amiga e ex-aluna, também, além de tantos ex-alunos que tenho para participar desse grupo que existe de estudos, que é um projeto pioneiro da Sinara, que tem tido muito sucesso, né, Sinara? Então, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para tratar de um tema que me pareceu importante. Aqui eu estava conversando com a Sinara outro dia, e na verdade trata-se de um tema que surge do meu dia a dia de advogada. Ele surge efetivamente da atividade que desenvolvo. E aqui eu digo o quão importante, eu faço questão de salientar sempre, o quão importante é a vida para que se desenvolvam pesquisas no campo acadêmico. Eu não consigo, em que pese eu ter toda uma formação acadêmica, eu não consigo vislumbrar o direito dissociado da realidade social. E me parece que para que a gente consiga escrever sobre isso, nós temos que viver isso. Então, a vida ela é fundamental. Eu não conseguiria escrever a partir de um gabinete. Eu não poderia escrever. E aqui tem, eu tenho duas experiências e bem maior aqui. A minha experiência bem maior é na área do direito notarial e registral, onde é meu campo de atuação dentro, como advogada, trabalho há 30 anos com essa área específica, tanto na parte preventiva quanto na parte contenciosa. Então, é o meu maior ramo de atuação na parte de direito substancial. E na parte, eu digo, em outros ramos do direito, nós vamos atuar de forma, eu digo, pontual. São atuações pontuais. Como, por exemplo, no direito ambiental, no meio
eu digo, com atuações no direito ambiental, que é esta que eu vou mencionar para vocês, uma experiência que tive e que gerou esse artigo que acabou sendo escrito com um tema que não é tratado praticamente pela doutrina, e atuando com outras áreas também, eu digo pontuais. Alguns dizem, ela é processualista, eu digo, eu tenho um amigo que diz, nós somos especialistas em briga, porque trabalhamos com o processo civil, mas atuo também, eu digo, com o preventivo e com o contencioso. Aqui atuei no inquérito civil, efetivamente nesse ponto aqui específico, como atuei em outros inquéritos civis no âmbito ambiental. Eu digo, não sou especialista em direito ambiental, mas atuo pontualmente em alguns pontos. Eu digo, como não sou especialista em direito do trabalho, mas conheço muito o meio ambiente do trabalho por ter trabalhado pontualmente em aspectos desse tema. Então, na verdade, eu vou pontualmente trabalhar um tema que me parece importante. Eu vou começar, porque acho importante, descrevendo para vocês um caso, que foi o caso que gerou este artigo que a Sinara mencionou. Esse artigo ele está publicado na revista da Univale, é uma revista eletrônica, de 3, 4 anos atrás, acredito que é o artigo, pelo que eu lembro. Mas vamos lá então. O caso é o seguinte, eu advoguei durante algum tempo para um grande grupo econômico que tinha inúmeras florestas, ou seja, eles tinham uma empresa que trabalhava com a produção de MDF e MDP e tinham fazendas que tinham florestas de eucalipto e de pinos. Era uma grande empresa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E eles compravam muito empresas para produzir, para que tivesse a própria produção da madeira, nessas madeiras para reflorestamento. O que ocorre? Um dia me chamam porque tinham adquirido uma dessas fazendas no litoral gaúcho, na cidade de Osório, onde tinham sido enterradas inúmeras aparas de couro. Essa fazenda ela era de uma empresa de calçados da região, efetivamente ali de Três Coroas, Igrejinha, e era uma prática comum. Depois nós viemos a descobrir o absurdo que faziam, enterravam as aparas de couro. E o que ocorreu quando eu visitei a fazenda? Visito a fazenda e o que ocorre? As aparas de couro elas brotavam do solo. Uma coisa horrorosa, porque eles tinham pessoas, havia acordos. Quando eu entrei na questão, eu já havia acordo com o Ministério Público no sentido de que eles deveriam recolher aquelas aparas que efetivamente começavam a surgir do solo. Só que o que ocorre? Aquilo não parava nunca. As aparas não parava de surgir, brotavam, uma coisa horrorosa, e eu descrevi para a Sinara o horror que era aquilo, que parecia uma torta. Eu digo uma torta em partes desbarrancadas da área, uma torta cheia de aparas de couro, uma coisa horrorosa e impactante. A partir dessa situação, eu me deparei com o seguinte questionamento, e daí vem o artigo. Compraram um imóvel onde não sabiam que existia. Então, que aqui, na verdade, esse meu cliente, eu digo e comentei com a Sinara, pelo valor que compraram a fazenda, eu acho que até sabiam do problema. Diziam que não sabiam, mas acho até que sabiam. Mas eu passei a imaginar, a partir, então, daquela situação, as situações de pessoas que adquirem imóveis, que adquirem efetivamente um imóvel onde há um vício oculto ambiental. Isto aqui eu considero, eu digo que pudesse ser um vício oculto ambiental. Nesse caso específico, como há outros vícios ocultos ambientais que geram passivo.
Evidentemente que no meu caso, e daí o que ocorre? E daí provavelmente a maioria dos que estão aqui me assistindo, nós todos sabemos, de acordo com o Código Florestal, que o vício ambiental, o passivo ambiental, ele vai se transmitir aos adquirentes. Ele se transmite, o passivo ambiental. Ele se transmite e se transmite em transmissões, efetivamente, a título derivado, como era o caso do meu cliente, comprou através de uma escritura pública de compra e venda, se transmite o passivo ambiental, e se transmite o passivo ambiental, se trata de obrigação propter rem, é tranquilo, está lá no artigo 2º do Código Florestal, então é obrigação propter rem, estamos diante, e eu digo para vocês, tem que transmitir mesmo, tem que transmitir, porque o meio ambiente é um direito fundamental, estamos diante de um direito fundamental de terceira dimensão. Então, eu entendia toda essa questão, eu digo, isso se dá dessa forma, e por isso eu digo, olha, disse para o meu cliente, vocês adquiriram uma bomba. E no meu caso, a bomba era ainda maior, porque aparas de couro tem mercúrio e cromo, as aparas de couro. Exatamente. E era o grande problema que nós tínhamos. O só brotar do solo, eu digo, tem um impacto para os olhos terrível. Eu digo terrível, principalmente se aquela... Eu digo para você, daquela torta de aparas de couro não me sai da cabeça. Eu não esqueci aquela torta, que eu vi o horror que foi aquilo com que o ser humano é capaz de fazer. Eu digo com o que é. Mas o que me preocupou mais quando eu vi aquilo foi: aparas de couro tem cromo 6 e mercúrio. Na praia, era osório, lençol freático, ele é raso, ele não é profundo. E qual era a minha preocupação? Que é que aquelas aparas de couro tivessem contaminado o lençol freático. E aí nós teríamos, eu digo, cromo e mercúrio contaminando a população. Eu lembrava na época, e muitos de vocês, principalmente quem trabalha com direito ambiental, deve ter visto aquele filme Erin Brockovich, onde há contaminação de lençol freático, população com câncer. Eu lembrava do filme, eu disse que tragédia que isso aqui pode gerar, essa fazenda aqui. Mas no final fizeram um exame do lençol freático naquela fazenda e não tinha havido a contaminação, graças a Deus, naquele caso específico. Mas era o risco maior que nós tínhamos. E me veio, na época, então, eu digo, existe a responsabilidade, os meus clientes tinham responsabilidade, tanto que, eu digo, hoje eu não advogo mais para eles, mas advoguei 10 anos, não conseguiram recuperar aquela área, e eu digo, não teria como se recuperar aquilo simplesmente retirando aquelas aparas, porque aquilo é interminável. Teria que arrancar toda aquela floresta, retirar toda aquela terra. Então, uma coisa horrorosa, uma coisa que não terminava nunca, uma coisa que não teve fim nunca, inúmeros acordos, termos de ajustamento de conduta, porque não conseguiam efetivamente promover a recuperação daquilo ali. Então, e, consequentemente, quando eu assumo o caso, já estava, eu diria, com envolvimento com o Ministério Público Estadual com relação à situação, que é devido a que eu não faço crítica nenhuma, acho que a legislação ambiental deve ser deste modo mesmo, deve se reprimir, e aqui tem uma outra questão que eu nem cheguei a comentar até com a Sinara, mas era uma outra questão que me preocupava muito, que é a questão do crime ambiental. O crime ambiental que eu consegui afastar os meus clientes, que não foram os causadores efetivamente do dano e não prosseguiram, e eram os anteriores titulares do domínio, os administradores daquela empresa que promoveu, e o crime ambiental, na verdade, é imprescritível pelo que, efetivamente, pelo que nós temos. Então eu consegui afastar a responsabilização penal, mas a cível, evidentemente, não tem como afastar, não teria como. E daí vem, na época, e o artigo é sobre isso, eu me indago, e era um dano ambiental, a minha preocupação vem com os danos ambientais ocultos, que é a questão aqui que eu acho até, que nesse meu caso, como eu disse, acho até que sabiam,
pelo preço que compraram, mas me diziam que não sabiam, dentro da questão. E me diziam que não sabiam, eu não tinha como provar isso, porque não tinha nada no registro do imóvel, na matrícula. Na matrícula não tinha nada. Partindo dessa, eu diria, dessa situação, eu me questiono que, olha, dano ambiental oculto, eu começo a me preocupar. E aqui eu digo, é muito diferente quando tu vivencia a situação. É muito diferente, quando tu enxerga isso. Sim. Que eu me preocupo, eu vou comprar. Se eu pensar em comprar um imóvel, eu vou ter que verificar se existe ou não um dano ambiental oculto, porque eu tenho responsabilização a partir disso. Então, se existe um imóvel, eu tenho que verificar se tem ou não um dano ambiental oculto, eu vou ter que fazer uma análise do solo. Eu terei que fazer uma análise do solo. E isso, na verdade, é complicadíssimo, porque as pessoas não fazem análise do solo quando adquirem. Sim. Há construtoras, eu digo depois disso, e conversando com biólogos, eu conheço biólogos contratados por construtoras para verificar uma análise do solo, para fazer por causa do risco. E eu digo para vocês, do jeito que nós estamos, e aqui eu vou uma situação que a Sinara me passou depois, que ela enfrenta hoje, da forma como nós estamos, quando nós comprarmos um imóvel, temos sim que fazer análise do solo. Sim. Nós chegamos nesse absurdo. Temos que contratar, porque se não fizermos uma análise do solo, nós poderemos ter um passivo ambiental e quando nós formos adquirir, vamos responder por esse passivo ambiental. Exatamente. Eu chego a essa conclusão quando me deparo com a situação. E aí eu complico mais a situação, que é o artigo que efetivamente eu publiquei, que depois, se a Sinara puder dar a fonte até para alguém que pode até passar o artigo, não tem problema nenhum, que está publicado. Eu fiquei pensando bem, esse problema, ele existe nessas transmissões, efetivamente envolvendo particulares, transmissões a título derivado. Aí eu me pergunto, e numa arrematação, num leilão, eu vou em um processo judicial, adquiro um imóvel e esse imóvel tem um passivo oculto, um passivo ambiental oculto. O arrematante vai responder? Porque ele fiz isso, que o meu campo de atuação, ele é o processo civil, como a maioria de vocês sabe. Então, eu puxei para o processo e compliquei a situação. Por que compliquei aqui ainda mais a situação? Porque nas arrematações a transmissão se dá de acordo com o entendimento dominante a título originário, é o que a maioria diz. É a título originário, mas a pergunta é, será que o passivo ambiental vai desaparecer? Eu digo, óbvio que não. A opinião que eu tenho, e está nesse artigo, é que, inclusive, nas arrematações, ainda que se trate, de acordo com o entendimento dominante, o que eu critico um pouco até essa aquisição a título originário, que a maioria diz e que não vem ao caso, aqui agora eu trabalhar essa questão da natureza jurídica da arrematação aqui. Mas a maioria fala que é a título originário, e sendo a título originário, se nós fôssemos no real sentido da aquisição de desaparece. Não desaparece coisa nenhuma. Não desaparece efetivamente porque nós temos normas específicas, me parece. Eu diria, como eu mencionei aqui antes, o Código Florestal, temos a Constituição Federal, artigo 225, que tutela o meio ambiente como direito fundamental. Então, me parece que o arrematante também vai responder. Só que, evidentemente, que se tratando de arrematação, tão logo o arrematante descobrir o vício, que ele poderá requerer o desfazimento da arrematação, o desfazimento do leilão. Poderá fazer isso a partir do artigo 904 do Código de Processo Civil. Então, eu digo, ele pode requerer o desfazimento, porque ele descobriu o vício oculto. Só que qual é o problema? Se ele requer o desfazimento que ele pagou, ele tem o direito de buscar de volta. Qual é o grande problema que nós temos? Se quem levantou o dinheiro não tiver mais patrimônio para devolver o que foi pago. Ou seja,
o arrematante suportará o prejuízo. Assim como o arrematante suportará o prejuízo numa transmissão que não seja através de uma arrematação, numa transmissão a título particular, se vocês comprarem, eu digo, vocês compram um imóvel, e eu gosto muito de me colocar na situação de quem enfrenta o problema. Vocês compram um terreno, felizes da vida, gastam todas as suas economias, aí descobrem um passivo ambiental. Vocês vão poder pleitear a rescisão e buscar o valor de volta que pagaram. Só que aquele para quem vocês pagaram, não tem nada mais para responder. Vocês vão suportar o prejuízo. E pior, vão ter que recuperar ainda a área. Recuperar. Então, essa questão do passivo ambiental, esse oculto, passivo ambiental oculto, me parece algo extremamente sério, extremamente grave, que deveria ser publicizado. Perfeito. Me parece que a publicização, aqui eu estou falando, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, me interromper, não tem problema nenhum. Senão eu vou numa primeira e vou adiante, não paro. Me parece que a publicização seria fundamental. Ou seja, que deveria ser possível averbar isso junto à matrícula. E eu sugiro isso nesse artigo, a averbação, e inclusive, e revendo até o artigo para trazer essa palestra aqui para vocês, a Annelise Steigleder, que é uma promotora que trabalha muito no meio ambiente, sugere também a averbação. A Annelise sugere. No sentido de publicidade, porque a partir do momento que existir na matrícula o passivo ambiental averbado, que o problema estiver averbado, nós protegemos terceiros de boa-fé. Na verdade, a boa-fé está protegida, eu digo, se alguém comprar, estará comprando sabendo do risco que tem. Então, averbação. Sugerir a averbação, na época, é aqui que vem toda a questão, eu digo, até aqui eu trouxe o problema para vocês. O problema, princípios aqui que tutelam, efetivamente, me parece, legislação que responsabiliza o adquirente pelo dano ambiental, inclusive o dano ambiental oculto, efetivamente, e trago, me parece, a forma, deveríamos publicizar isso. Aqui vem o problema hoje, e a razão pela qual estou aqui. Quando conversei com a Sinara me pergunta o problema, eu digo, já estudei isso, tem um artigo, na verdade. Tem um artigo e acho que tem que averbar. Por que isso? A Sinara, em um caso específico, está discutindo isso. Essa averbação, efetivamente, de instalações, né, Sinara, em uma determinada matrícula, junto ao Registro de Imóveis de Novo Hamburgo. Está discutindo isso. E justamente a ideia, quando a Sinara me traz, eu digo, olha, na minha opinião, com certeza é possível averbar, de forma a se proteger os terceiros de boa-fé. Dentro dessa ideia que eu coloquei para vocês, que eu acho absurdo que nós tenhamos que fazer uma análise de solo quando adquirirmos imóveis. Que, na verdade, se não for possível a averbação, a consequência é essa, para tudo. Quando uma averbação resolve o problema. A averbação resolve o problema. Por quê? Porque publiciza o problema. E a Sinara me pergunta, eu digo, olha, na minha opinião, é possível e não chegamos, na época, porque não tinha decisão, não chegamos a aprofundar a questão da averbação, das razões do porquê da averbação. A Sinara tenta averbar, a registradora se nega, suscita dúvida, e na semana passada, por sorte, veio a sentença.
a sentença prolatada pelo diretor do Foro de Novo Hamburgo, negando a averbação. Negando a averbação, e aqui agora eu vou rebater os argumentos do diretor do Foro, e eu disse, acho que a Sinara tem que recorrer disso, efetivamente. Acho que tem que averbar pelas razões que eu coloquei. Então, tem que publicizar isso. Aí a questão toda é... E o que eu vou mencionar aqui não está no artigo, então eu vou complementar e vou trazer, porque, na verdade, a minha preocupação no artigo era em dizer o arrematante responde sim pelo dano ambiental, a solução é a averbação. Na verdade, o poder averbar, ele possibilita escrever um outro artigo. Eu diria, o poder averbar é uma outra situação, que envolve a questão registral. Aqui, com relação, quando conversei sobre o tema, eu digo, é possível averbar, por quê? Dentro de um panorama geral. Na lei de registros, que é a lei 6.015, de 1973, essa lei entrou em vigor em 1976. Pela lei de registros públicos, nós temos no artigo 67, inciso 1º, os atos sujeitos a registro, e no inciso 2º, os atos sujeitos à averbação. Então, temos registro no inciso 1º, averbação no inciso 2º, e fazendo-se uma análise do inciso 2º, juntamente com o artigo 246 da Lei de Registros, então, artigo 167, inciso 2, que trata dos atos sujeitos a do que pode ser averbado, combinado com o artigo 246 da Lei de Registros, a doutrina e a jurisprudência, eu até separei acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou passar até para a Sinara também, eu acabei esquecendo, mas eu vou te passar acórdãos do STJ, consideram os atos sujeitos à averbação exemplificativos. Não são taxativos. Não são taxativos, como exato. Não são. Tem decisões do nosso Tribunal de Justiça, tem decisões do STJ. Eu vou sempre, eu digo, quando eu encontro no STJ, como eu digo, como é uma das nossas cortes superiores, eu até prefiro, então eu tenho dois, rápido, numa pesquisa rápida, encontrei duas decisões imediatamente, são sujeitos os atos sujeitos à averbação são exemplificativos, que é o que a doutrina, de um modo em geral, vai dizer. A doutrina diz são exemplificativos, e o artigo 246, ele confere essa abertura ao sistema. Por serem exemplificativos os atos sujeitos à averbação, quando Sinara me pergunta, eu digo, é óbvio que é possível averbar. É possível averbar, justamente, eu diria, por quê? Porque confere essa abertura, porque o artigo 246, ele confere essa abertura ao sistema, e porque justamente essa averbação tem a finalidade de proteger os terceiros de boa-fé. Por isso. Por quê? Porque efetivamente aquele que adquire um imóvel, ele não tem condições, eu digo, ele não tem condições, e daqui tem um detalhe que vocês poderiam se perguntar. Evidentemente que o passivo ambiental ele já pode estar sujeito a uma fiscalização, por exemplo, pode estar lá na FEPAM, mas pode não estar. E o problema, se não estiver, é só análise do solo. Então, assim, se não estiver na FEPAM, é só análise do solo. Sim. Por que eu estou referindo isso? Pela decisão que deram no caso onde a Sinara tentou averbar, que não se deram conta disso. Aqui que ocorre, então, me parece que dá, que não tem problema, que dá pelo artigo 246, que confere uma abertura para o sistema, e me parece, sim, que o passivo ambiental, ele afeta, sim, o registro. Não no aspecto formal, evidentemente, porque nós não estamos falando de uma distância de esquina, não é isso, de uma numeração, não é isso, que são atos sujeitos à averbação. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma alteração na essência do imóvel. Na verdade, isso, que afeta o imóvel.
E aqui vem, então, com essa razão que a Sinara tem que dar, e, inclusive, eu digo, a Annelise, eu nem lembrava quando comentei com a Sinara, que a Annelise fala na averbação, a Annelise sugere a averbação, só que é óbvio, a Annelise, quando faz a leitura, não é uma leitura registral, ela não entra nos detalhes do registro, até porque não é o campo de atuação da Annelise, mas, lucidamente, a Annelise diz, a verba para proteger terceiro de boa-fé, porque a coisa é complicada. Porque, na verdade, eu digo aqui, eu não posso deixar de proteger o meio ambiente para proteger terceiro de boa-fé, me parece que não. Então, Exato. eu tenho que dar, esse ônus tem que ser do adquirente, sim. Seja, como eu disse, em transmissões por escritura pública, transmissões a título particular, seja, eu digo, em arrematação, o adquirente tem que responder, porque meio ambiente é direito fundamental, nós precisamos do meio ambiente saudável. Então, precisamos. Mas, esse terceiro ele tem que ter um mínimo de segurança. E como é que eu dou o mínimo de segurança? Com a averbação. Bem, digo para a Sinara, é possível. Sustento isso nesse artigo que é possível, mas não entro onde eu vou entrar agora, nas questões de registro. Que já comecei a entrar, eu digo, no sentido, estamos diante, efetivamente, de uma norma que, no artigo 246, que é aberta, que confere abertura para os atos sujeitos à averbação, e, consequentemente, me parece que poderíamos incluir essa. O que ocorre? Vamos à situação que a Sinara enfrentou. A Sinara requereu a averbação de instalações hidrossanitárias, né, Sinara? Isso. Instalações, e foi impugnada pela registradora, que suscitou dúvida. Por ser uma obrigação Propter Rem e não precisar de registro, né? Foi isso que... Os argumentos, em si, eu vou tentar colocar eles devagar para que o pessoal entenda. Tá. Os argumentos que a registradora levantou para não fazer a averbação foram acolhidos pelo juiz e foram os seguintes. Então, vou falar dos argumentos do juiz, que foram os argumentos da registradora. Ela diz, o juiz diz, não precisa de averbação, porque se trata de obrigação propter rem. Como o IPTU, como o condomínio, é obrigação propter rem, ou seja, o terceiro responde. Ora, bola, mas nosso problema é o terceiro. Então, o problema é o terceiro. Justamente ele. É propter rem, mas o problema é o terceiro. Então, é um primeiro argumento. Um segundo argumento que o magistrado coloca é que os atos sujeitos à averbação não seriam tão abertos assim. E que esses atos sujeitos à averbação, eles englobariam apenas o que diz as alterações do imóvel, e eu digo pela leitura da sentença, na concepção do magistrado e da registradora, seriam alterações do imóvel de forma do registro, como, por exemplo, numeração, averbação de construção, distância de esquina, que é uma normal que se averba. Então, isso é que poderia averbar. Que um passivo ambiental, e eu digo para vocês, com certeza, esse juiz, quando relatou essa sentença, e acho que até a registradora, eles nunca pisaram numa fazenda onde as aparas de couro brotassem da terra. Se tivessem pisado no imóvel nessas condições, talvez teriam refletido de forma diferente o caso. E tivessem se colocado no local daquele adquirente, aqui. Daí ele diz, a averbação é só para isso, portanto, nego a averbação. E mandaram, o Ministério Público, no parecer, manda ainda assinar a ajuizar uma ação autônoma. Ainda faz isso. Foi. Tá? Então, que é um absurdo. Ali tudo absurdo. É mais, eu digo, é mais perdido ainda o parecer do que propriamente a sentença, o parecer do MP nesse caso. Eu digo, me parece que está equivocada a sentença por várias razões. Eu até
lendo os atos sujeitos à averbação, ainda chegou a uma terceira ideia que seria possível nesse caso específico. Eu digo aqui, primeiro, a questão de ser obrigação propter rem, como ele compara, o juiz compara a obrigação de ter como IPTU, a obrigação propter rem. Eu digo, ora, é a obrigação propter rem, o IPTU é a obrigação propter rem, mas quando alguém adquire um imóvel, é muito fácil verificar se tem dívida de IPTU. Vai até o município, vai até a prefeitura e busca uma negativa. Tu enxerga. E a negativa Condomínio igual. é exigida no registro de imóveis para Também é transferência. Exigida. Então, É exigida a negativa de condomínio por ocasião da escritura pública. Pode ser exigida, pode dispensar, mas pode exigir. Aqui queria dizer alguma coisa, Sinara. é exatamente isso. É uma segurança que a transferência do imóvel vai se dar sem dívida de IPTU. Então, o registrador ele exige a certidão negativa e existe o comprovante de pagamento de TBI. Então, há uma segurança por parte do comprador de que ele apresentando, ele vai comprar algo sem dívida. Mais tarde, ele tendo apresentado aquela dívida, aquela certidão, ele não vai se responsabilizar depois, né? Aqui nós temos, eu agradecer a Tem uma presença pergunta, né? Isso. Eu quero agradecer a presença de vários colegas da diretora do Fórum de Novo Hamburgo, a ex-diretora do Fórum de Novo Hamburgo, que agora está em Caxias, doutora Joseline, muito obrigada pela sua presença aqui na live. Nós ficamos honradas com a sua presença. A Adri, colegas, um procurador do Rio de Janeiro. Falou assim, Jaque, a averbação pode funcionar como instrumento de coerção sobre o proprietário para corrigir o dano ambiental. Roberto, procurador do Rio. Com certeza, Roberto, porque a partir do momento que há verba na matrícula, ele não vai conseguir mais alienar. Dificilmente alguém vai querer comprar. Até se quiser vender, vende. Eu digo, a averbação, Roberto, não vai impedir a venda, não impede, mas afasta a boa-fé. Então, auxilia nisso. Então, me parece, eu digo, os argumentos, aqui eu estou rebatendo que dá. A questão é, eu estou rebatendo os argumentos, efetivamente, dessa decisão, que eu espero que a Sinara recorra disso. Quer dizer, espero que recorra dessa decisão, porque daí teremos precedente, até no tocante, porque é alguma coisa rara, não é uma coisa que nós temos todos os dias, para que tenhamos precedentes no sentido que seja possível. O fato de ser obrigação propter rem, me parece aqui que eu não posso comparar com a obrigação propter rem que eu tenho tributária, de cunho tributário, com a obrigação propter rem com relação a condomínios. Por quê? Porque o adquirente ele tem como investigar de uma forma muito fácil. Aqui não. Aqui, nesse caso, só com análise de solo, que não é exigido para transmissão, né? Não é. O registrador não exige análise de solo para registrar a escritura pública. Então, aqui, e mais, eu digo com relação a essa questão, é obrigação efetivamente propter rem, então estamos diante de uma obrigação propter rem nesses casos. No caso de arrematação, se no edital constar a dívida de IPTU, a dívida de condomínio, efetivamente, quem comprar responde pela dívida. O arrematante responde. Então, ou seja, o edital é uma forma de publicizar isso. Então, o que eu quero com a averbação? Eu quero tornar público para que, efetivamente, as pessoas sejam alertadas do problema, atrapalhando efetivamente aquele que gerou o passivo ambiental. Dentro desse contexto, como bem disse o Roberto, vai atrapalhar, sim, quem comprar. Que foi um argumento. Então, me parece que o fato de ser obrigação propter rem não é razão para afastar a averbação. Muito pelo contrário. O fato de ser obrigação propter rem e do adquirente vir a responder pelo passivo ambiental é uma razão a mais para se possibilitar a averbação. É razão para possibilitar a averbação e não para afastá-la. Então, me parece isso. Uhum. Um segundo argumento que é colocado na sentença, que é o segundo argumento, que é
suscitado também pela registradora. Então, na verdade, foi adotado, parece, integralmente o que a registradora diz. O segundo argumento que é colocado é que o artigo 246, ele confere uma abertura para o sistema, mas só para aspectos de forma, só para aspectos de forma. De alterações na propriedade por problemas de forma, alguma coisa assim. Ora, um passivo ambiental oculto altera a propriedade, sem dúvida alguma. Altera. Sim. Talvez não formalmente, não é aquela... Eu digo, aqui é diferente, eu digo para vocês, evidentemente, de uma averbação de uma construção, de uma distância, é diferente, mas altera. Aí aqui a crítica que eu faço dentro desse contexto, e aqui a gente vai, eu não vou, aqui eu vou a estudos doutrinários, sem sair citando, vou falar de uma forma bem simples, mas há diversos autores que nós vamos ver trabalhando isso. O que a gente, o que esse juiz fez, me parece? Ele interpretou o artigo 246 da Lei de Registros Públicos, tal como ele foi editado lá em 1973. Perfeito. Porque a lei é de 73, gente. A Lei de 73. Registros. 73. Em 1973, a gente não falava em passivo ambiental oculto. Função socioambiental nem se existia. Nada. A Constituição é de 88. Essa Lei de Registros é de 1973. Então, aqui, eu não estou propondo, eu digo, nada fora da lei. Eu não estou sendo ativista. Eu estou propondo uma abertura para o artigo 246, que acho que é possível. Eu digo, é possível. Porque, na verdade, a Lei de Registros, ela é velha. Ela é velha. E essa questão do passivo ambiental é algo novo, né? Eu digo novo no sentido de que é de uns anos para cá que isso aqui que surge o problema. Claro, sim. Sim. Eu digo, na verdade, é uma interpretação velha, que é, eu digo, um grande problema que existe, e como eu advogo para eles, eu advogo para registros e advogo para tabeliães, no âmbito de registros, a situação ela é bem mais, mais, eu disse, mais, eu digo, é muito confortável. Ela é mais confortável, eles têm um monopólio, Então, eu digo, é mais fácil dizer não do que um tabelião, porque o tabelião tem concorrência. Sim. O registrador não tem concorrência, tu tem que ir até lá. Então, por isso, essa questão formal, eu tinha essa questão formal tão grande que tem aqui, que às vezes, na dúvida, é melhor dizer não e deixar para o juiz mandar. Na verdade, é isso, dentro desse contexto. Claro. Até porque eles têm responsabilidade civil. Então, até porque existe responsabilidade civil também. Então é mais fácil. Eu digo, mas aqui me parece que seria possível. Eu não preciso recorrer para um juiz para buscar isso, na verdade. Eu tenho que ser corajoso com relação a isso aqui. Eu digo, na verdade, está velho, eu digo, me parece que sim, afeta o conteúdo efetivamente do registro. Mas isso tudo se deve em razão da postura que os registradores têm. Eu digo que bem, na dúvida, não faremos. Que o tabelião ele já vai mais para uma parte ali. Muitas vezes ele arrisca, porque senão ele perde o cliente. O registrador não perde o cliente nunca. Então é mais fácil levar e deixar para discussão. E aqui, eu olhando a lei de registros de novo, tentando achar uma outra forma, dizer assim, então me parece, eu digo, rebatendo os argumentos desse juiz e da registradora, que nós temos os atos sujeitos à averbação, eles não são taxativos, são exemplificativos e englobam, me parece sim, alterações registrais que abrangem o conteúdo efetivamente do imóvel, me parece que sim, daria para se interpretar dessa forma, considerando que essa lei é velha, eu digo aqui, o fato de ser obrigação propter rem, como eu mencionei para vocês, me parece que justifica a averbação e não afasta, como ele fez. E me parece que tem um terceiro argumento aqui ainda, que não foi cogitado até então. Um terceiro argumento.
estão sujeitas a... E esse terceiro argumento, analisando uma das decisões do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou te enviar, e daí tu pode passar para o pessoal, tá? Sim. É possível, nos termos do artigo 67, inciso 2, a averbação junto a registros, junto a matrículas, de decisões, recursos, fala, inclusive, em um desses julgados do STJ, existe a averbação de uma recuperação judicial. Averbação da recuperação em matrículas. Tá? Aí aqui vem a questão. A partir da leitura desse julgado, e a partir do artigo, se vocês olharem, é o número 12 do artigo 167, fala simplesmente em decisão. Nós temos decisões efetivamente no âmbito judicial, mas nós temos decisões no âmbito administrativo também. Jaqueline, exato. E a lei de registros não fala que a decisão tem que ser judicial. Então, não fala que a decisão precisa ser judicial. Isso aqui é uma decisão administrativa, efetivamente. Uma decisão que impõe, eu digo, que deva ser feita uma instalação hidrossanitária, é uma decisão administrativa. Uma decisão que efetivamente, no meu caso, da fazenda lá que brotavam as aparas, que determina que deve ser recuperada a área em razão do dano ambiental, é uma decisão administrativa. Que deve ser possível averbar. Porque aqui a gente chega, pessoal, num horror. Qual é o horror que a gente chega? Eu posso firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, me responsabilizando eu firmo um TAC com o MP, me responsabilizando pela recuperação da área. Só que não será possível averbar, porque isso não é judicial. Se chegar a essa conclusão. Mas se o MP ajuizar uma ACP e eu fizer um acordo, vai poder averbar. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Me parece, eu digo, que a expressão... Aí aqui é uma outra interpretação. A expressão decisão que está no artigo 67, me parece que não é só para decisão judicial. Que a gente deve... também estender para a decisão administrativa. Perfeito. Porque isso, concordo. Se eu disser que é só decisão judicial, eu estou indo na contramão de tudo que nós evoluímos hoje. Hoje, o que nós queremos? Isso é muito claro no Código de Processo Civil de 2015. Nós buscamos um fortalecimento de mediação, de conciliação. Nós buscamos isso. Se eu não puder, se eu busco um fortalecimento, se eu digo não para decisões no âmbito administrativo, eu estou incentivando, dizendo, na verdade, ajuização. Que é tudo que eu não quero. Exatamente. Eu não quero ação. Então, na verdade, me parece que a expressão decisão, e eu digo que se eu fosse fazer um recurso dessa decisão do diretor do Foro de Novo Hamburgo, e ele não chega a cogitar aqui. Isso em nenhum momento é cogitado na decisão dele. Eu não sei se a Finara chegou a levantar isso quando respondeu à suscitação. Mas a decisão, efetivamente, seja ela administrativa ou judicial, deve ser também averbada. Me parece que sim, a gente deve estender para as decisões administrativas também aquele artigo ali, o artigo, eu diria, o 167, que no número 12, do inciso 2, lá coloca que efetivamente decisão judicial é passível de averbação. Então, a administrativa também, se a administrativa também, a decisão da municipalidade foi nesse sentido, a verba, se eu tenho de um outro órgão, efetivo, uma FEPAM, Ministério Público,
a verba, e isso vai ao encontro com os princípios gerais, né, dos registros públicos. Perfeito, Por que concordo. tem registros públicos? Por causa de terceiros de boa-fé. É para preservar a boa-fé, assegurar a boa-fé. Então, por isso que existe. E nós não podemos, eu digo, dar uma interpretação velha para uma lei que é velha. Então, é uma interpretação, eu digo, essa interpretação que eu estou propondo é uma interpretação que visa conciliar a proteção efetivamente do direito fundamental ao meio ambiente. Eu vou tutelar terceiro de boa-fé aqui junto, e me parece, eu digo, eu estou aplicando a lei de registros e a Constituição Federal. Eu não estou inventando absolutamente nada. Para aqueles que me conhecem, eu faço grandes críticas ao ativismo e acho que não estou sendo ativista aqui. Eu estou dando uma interpretação que conforta a Constituição Federal, lei de registros, sempre visualizando que essa lei, na verdade, é uma lei de 73, que entrou em vigor em 76, e que a gente continua com ela até hoje. Mas, como disse o Roberto, né? O Roberto Sim. lá do Rio, tu averbar, se tu averba, é interessante até porque tu vai evitar, tu vai atrapalhar a vida do proprietário, que ele vai ter interesse em resolver o problema para se livrar, senão ele não vai se livrar nunca. Que foi no Exato. meu caso aqui, os donos dessa fazenda, eles se livraram do problema. E eu tentei cutucá-los para ver se eles entravam comigo na época, pelo menos se associavam para recuperar aquela fazenda com uma ação penal. A juíza em ação penal contra eles. Já que não se assustam com a recuperação, então vai com a ação penal. Uhum. A ação penal é uma forma, pelo menos, o penal, para quem é honesto, assusta. Quem é desonesto não se assusta de jeito nenhum. Sim, Mas com o penal é uma forma de assustar. Eu claro. digo assim, o penal é uma forma de assustar, sim. Eu digo, então, por essa razão, eu digo aqui que daí são os instrumentos, né, no sentido de se buscar a recuperação, de se coibir esse tipo de conduta, mas a averbação, ela auxilia muito nesse aspecto, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, auxilia bastante. Então, são esses os argumentos. Eu vou parar por aqui, que já está quase na hora. Eu falei muito. Se tiverem alguma dúvida ainda, eu Eu, posso esclarecer. eu quero agradecer a nossa convidada de honra por esclarecer tão bem, né, com tanta propriedade e nos fazer clarear essa ideia de harmonização da interpretação das normas, né, com os institutos atuais. Eu tive aqui vários colegas de Osasco. Quirino, ele perguntou qual seria a decisão de como instrumentalizar o pedido de averbação do passivo ambiental. É uma pergunta do Quirino, de Osasco, procurador de Osasco. Qual o órgão competente para certificar a existência do dano? E o próprio município, tendo órgão ambiental, pode emitir uma certidão? Isso eu acho que é uma questão. Qual o nome dele? Qual é o Edson nome? Quirino, Edson. Edson, me parece, eu diria que os órgãos ambientais, se o município tiver um órgão, foi o caso da Sinara, né? Uhum. Tem um órgão, seria possível, fazendo um requerimento efetivamente de averbação. Me parece, eu digo, e daí a tua dúvida ela é pertinente, porque não tem escrito em lugar nenhum o que tu faz, Exato. como tu vais levar isso. Mas provavelmente, eu digo aqui, tu vais instruir esse teu que é de Guarulhos, o querido, não de Osasco. Ele está Guarulhos. dizendo aqui. Desculpa, Quirino. Tu vais instruir o teu pedido, efetivamente, faz um requerimento. É um requerimento de averbação. Tu vais instruir com laudos, efetivamente, constatando a existência do passivo ambiental. Me parece que tem que juntar laudo técnico. Eu digo, primeiro que constatando passivo, um laudo feito por biólogo ou outro profissional habilitado e capacitado para isso. Que seria? Seria uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta é que qual órgão que poderia, o município, se tiver um setor específico, tu tens, aqui nós temos no Rio Grande do Sul, FEPAM, efetivamente, em São Paulo tu deve ter o teu órgão específico também, Santa Catarina tem Fátima,
que eu trabalho com questões ambientais lá na Fátima, de Santa Catarina também. Tem o Ministério Público, que poderia também requerer isso. Eu diria porque o Ministério Público também trabalha, então, são decisões administrativas. Tu tem uma decisão administrativa por parte do município, órgãos vinculados eventualmente ao Estado, Ministério Público me parece que poderiam pedir essa averbação, desde que, eu digo, anexado o comprovante desse passivo ambiental, e me parece que a prova disso tudo se dá com laudos técnicos. Com laudo técnico, me parece que seria. Perfeito. Jaqueline, sempre lúcida e precisa, o Matheus comentou. Deixa eu ler mais comentários aqui. André, parabéns, Jaqueline. A Andréia Lobo da Rosa, obrigada por compartilhar novamente conhecimento, sempre profundo e atual. Deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum, porque passaram tantos. Márcio, duas queridas competentíssimas. Márcio Hartz. Márcio Hartz. Um monte de ex-alunos, o Felipe Possamay, lá da Serra, o Kleber Coleta estava também. Então, o Rafa Pereira. É bom rever os alunos. Muito bom, o Rafa o Pereira. Raul Vaz, que está sempre também. O Raul Vaz apareceu aqui, então. O Rafa disse assim, ó, escreveu assim, CETESP e CRI de São Paulo já tem isso bem desenvolvido há anos, inclusive. Excelente abordagem. Obrigada, Rafa. A live vai cair, mas eu quero agradecer novamente, Jaque, já te convidar para uma próxima oportunidade, porque temos ainda muitos assuntos. Registro de imóveis é sempre um tema polêmico na cidade. Muito obrigada pela tua clareza, muito obrigada por estar aqui conosco, nos passar conhecimento. Fica gravado, quem não assistiu todo, fica no IGTV. E obrigada, Jaque. Não, obrigada pela participação e obrigada pelo convite, Sinara, mais uma vez. Um bom dia para vocês todos. Bom dia a todos. Obrigada.